Perder para ganhar. Nossa 15ª reflexão na carta do apóstolo Paulo, palavra de Deus aos Filipenses. Nós estamos hoje em Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao versículo 11. Talvez você se pergunte, perder para ganhar? Quem lê o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, vai lembrar que a proposta que ele faz de uma mentalidade, de um hábito de uma pessoa altamente eficaz, entre outras coisas, é a mentalidade, o hábito de ganhar, ganhar. Não ganhar, perder, não perder, ganhar, mas ganhar e ganhar. Mas na economia do reino de Deus, a mentalidade de uma pessoa que tem a mentalidade de Cristo, a mentalidade conformada com o reino de Deus, é a mentalidade do perder para ganhar. Por isso que Filipenses capítulo 3, versículo 7, Paulo fala assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E se nós pensarmos nesse texto, o que para mim era lucro, é aquilo que falei na reflexão passada, quando no versículo 5, versículo 6, em Filipenses, Paulo faz uma lista, uma série de considerações, uma série de razões pelas quais ele podia ter uma autoconfiança religiosa, ele podia ter uma certa soberba, um certo orgulho de ter méritos pessoais pelos quais ele era digno de fazer parte do reino de Deus. Mas Paulo chega à conclusão, pelo conhecimento de Cristo, que tudo aquilo não valia nada diante da grandeza do conhecimento de Cristo. E aquilo não valia nada também para que ele tivesse justiça, fosse aceito, perdoado em Cristo Jesus, adotado como filho, como discípulo de Cristo. Por isso que ele fala no versículo 8, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Isso vem de encontro com aquilo que nós começamos a ver na semana passada, quando ele fala no capítulo 3, versículo 1, regozijai-vos sempre. Finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. John Piper, no livro A Teologia da Alegria, a plenitude da satisfação em Deus, citando C.S. Lewis, ele escreve o seguinte, nos Salmos, Deus é objeto que a tudo satisfaz. Seu povo o adora sem constrangimentos pela grande alegria que encontra nele. Salmos 43, versículo 4. Ele é a fonte do prazer completo e infindável. Na tua presença, há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo, capítulo 16, versículo 11. C.S. Lewis sabia. John Piper sabia. O apóstolo Paulo sabia. E todo verdadeiro cristão, discípulo de Cristo, ele sabe que o maior ganho, a maior fonte de alegria, a maior fonte de regozijo, de satisfação, o maior lucro está no conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor. Por causa de quem? Perdemos todas aquelas coisas que podem gerar a autossuficiência, a vaidade, a soberba humana, a alienação de Deus, a rebeldia contra Deus. E podemos considerar todas essas coisas como lixo para ganhar a Cristo. E ele continua no versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, ou seja, dos méritos humanos, mas aquela que é mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, que procede do amor de Deus,
da sua justiça, da sua misericórdia, da sua graça, por causa da morte de Cristo pelos pecados e a sua ressurreição dentre os mortos. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, não é na religião, não nos méritos, não nas obras humanas. Versículo 10, Paulo estabelece: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. É isso que você quer? Conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Esse conhecer a Cristo que ele está falando aqui é um conhecimento como fruto de uma experiência pessoal de vida. Não é conhecer a religião. Não é saber que há um Jesus que passou pela história. Mas é pessoalmente conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, confiando nele como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que ele fala conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Versículo 11, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Perder para ganhar. Em Lucas 9, 23, Jesus Cristo dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quer ser discípulo de Cristo? Perca aquilo que gera a autossuficiência, a soberba, a vaidade, a ilusão de que você pode ter um relacionamento pessoal com Cristo por causa dos seus méritos, de qualquer coisa que você possa ter ou fazer para chegar a Ele, baseado nas suas obras. É o caminho da cruz, da morte. Versículo 24, pois quem quiser salvar, ou seja, ganhar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, de Jesus, esse a salvará, a ganhará. E ele faz uma pergunta: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Em outras palavras, que adianta as conquistas terrenas se você perder as conquistas e os ganhos celestiais em Jesus Cristo? O que adianta ganhar a justiça, as coisas terrenas, se você perder a sua alma, não tiver em Cristo a salvação eterna? O maior ganho, o maior tesouro de qualquer ser humano era, é e será conhecer, como fruto do arrependimento dos pecados e da fé em Jesus Cristo, como fruto da experiência pessoal, conhecer Cristo como Senhor e Salvador, como fruto da revelação que Deus Pai, pelo poder do seu Espírito, a poder do Espírito Santo, dá do seu Filho nas Escrituras. E assim ter comunhão com Ele e experimentar o poder da ressurreição. Poder este que é libertador do pecado, da escravidão, da morte. Poder esse que é transformador, conformando o ser humano em Cristo, mais e mais semelhante ao caráter de Cristo. Poder este que é revolucionário, que destrói soberba, orgulho, fortalezas mentais, sofismas humanos, ideologias, etc., que se levantam contra o conhecimento de Deus. Poder que dá ao cristão a resiliência do sofrer por causa da fé em Cristo, sofrer por causa da justiça, da prática do bem, e assim, desse modo, ter comunhão com Ele no sofrer, ter comunhão com Cristo nos seus sofrimentos. Em outras palavras, Cristo também sofreu por causa da justiça, por causa da obediência ao Pai, por causa da prática do bem. Poder que garante ao cristão a vitória sobre a morte. Assim como Paulo fala no versículo 11, de alguma forma, ele, apóstolo Paulo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse poder que se manifestou de uma forma maravilhosa na ressurreição, é o poder que nós podemos experimentar em Cristo, quando nós nele perdemos para ganhar. Um forte abraço.